Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e a colega jornalista correspondente do Valor Econômico na região metropolitana da Baixada Santista, Fernanda Pires. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: portuários farão greve nacional em 2 datas. Na Folha de São Paulo, Alstom pagou 15% de propina em São Paulo, diz diretor francês. No Estadão, Dilma e PT agem para evitar ações violentas na Copa. No Santa Portal, motorista perde controle e carro capota em Avenida de Santos. No site do BocNews, começa a última etapa da obra estrutural do Museu Pelé. No G1 Santos e região, Justiça determina a soltura de MC acusado de tráfico. E no portal da UOL, Alstom pagou 15% de propina por negócio em São Paulo, diz ex-diretor. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E o risco de um novo apagão logístico e a repetição dos mega congestionamentos ocorridos na região no ano passado, toda essa situação vem preocupando os segmentos portuários, até em razão da estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, de que a safra deste ano terá um acréscimo de 5,2%, o que significa algo em torno de 9 milhões a mais de toneladas de grãos por conta da super safra. Resta saber, diante desse quadro, se os pátios reguladores assegurados pelo governo federal por meio da Secretaria Especial de Portos e da CODESP vão funcionar e funcionar adequadamente a partir do mês que vem, conforme garantias do próprio ministro Antônio Henrique da Silveira. No programa de hoje nós vamos debater muito essa questão logística, que é uma questão fundamental, não apenas para Santos, para a região, mas sobretudo para o Brasil, para a economia nacional, entre outros temas relevantes para os segmentos portuários. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo para hoje e também o movimento de estradas e balsas. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol pela manhã com pancadas de chuva no fim da tarde. Pode até chover granizo em São Paulo. A temperatura varia entre 23 e 34 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Nas estradas, tráfego flui bem no sistema Anchieta Imigrantes, que tem apenas um ponto de lentidão entre os quilômetros 13 e 10 na subida da serra pela Anchieta, o que é comum para o horário. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. enfoque.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos debater Porto de Santos, o segmento portuário nacional. Voltamos já. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal BocNews está mais perto de você.
O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo, nas 9 cidades da região você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília FM, 15 anos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 22 de janeiro, aniversário de São Vicente. Parabéns, portanto, aos munícipes, aos vicentinos, pelos 482 anos de fundação. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e a colega jornalista correspondente do jornal Valor Econômico na região metropolitana da Baixada Santista, Fernanda Pires. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. A prática proibida de empinar pipas continua fazendo vítimas. Em menos de 3 dias foram registrados 2 acidentes graves na região envolvendo motociclistas. Em um deles, um homem de 32 anos morreu porque empinaram pipa com cerol. Foi desse jeito que ficou o sapato de Everton. A linha com cerol quase partiu o calçado ao meio. O acidente aconteceu nesse trecho da Avenida Afonso Pena no último sábado. Eu tinha acabado de passar o radar de 50 km por hora, né? E senti uma linha no meu joelho. Ao ver a linha no meu joelho, né, a linha desceu rapidamente e travou no meu pé. Nessa que travou no meu pé, ele foi jogado para trás, né, com bastante força. E quando voltou, né, com o tranco que ele voltou, eu já vi que o meu sapato estava aberto, né, e sangrando bastante. Eu consegui manter a calma, né, encostar a moto na calçada e me jogar no chão, né, e pedir ajuda por socorro. 2 dias depois, mais uma vítima na região. João Alexandre Filho, de 32 anos, morreu após ter o pescoço cortado. O acidente aconteceu na Avenida Martins Fontes, no Sabuó, em Santos. Ele seguia sentido São Vicente quando foi atingido. A polícia suspeita que a linha com cerol estava em uma pipa que era empinada na favela Pantanal, que fica próximo à pista. Ninguém foi preso. Os acidentes colocam em xeque a fiscalização feita pela Prefeitura Municipal de Santos sobre o uso do cerol. A mistura de cola e vidro é proibida na cidade por uma lei de 1997. A Guarda Municipal é responsável por fiscalizar. Nós temos que contar muito com a boa vontade dos pais também, fazer uma orientação aos filhos, né? Porque antigamente isso era uma brincadeira e hoje em dia isso já tornou algo mais perigoso, né? Porque o material que eles estão usando é muito sensível e corta mesmo, né, as pessoas. E a intensificação no patrulhamento, tanto da Guarda como da Polícia Militar também. E as denúncias através do 153, que cai direto no monitoramento. Para aumentar a segurança contra as linhas com cerol, o motociclista pode utilizar alguns equipamentos. Essa antena protege o pescoço e o mata-cachorro as pernas. Os itens são obrigatórios para os motofretistas, mas opcionais para os condutores comuns. Antena, que custa R$16 a unidade, tá? E o protetor de motor, que varia de acordo com a moto a partir de R$55. Gerar uma maneira dos pais se responsabilizar, porque a criança muitas vezes ela compra, tem facilidade de comprar e não tem noção do risco que ela está trazendo ao motoqueiro, ao próprio pedestre. A gente sempre pensa que vai acontecer com o vizinho, né? Mas quando acontece com a gente vê que é muito sério, né? Esse pouco a respeito do cerol. Aí está a reportagem e é incrível que isto continue acontecendo, não apenas aqui na região, mas em todo o país. Entra ano, sai ano e novas vítimas surgem, vítimas fatais, inclusive, vítimas do uso do cerol, que precisa ser realmente de maior fiscalização, mas é importante que os pais também tomem conta dos seus filhos e impeçam esse tipo de prática que se empine pipa com cerol, porque a tragédia está à vista de todos. Portanto, é um absurdo que esse tipo de coisa continue acontecendo ainda nos dias de hoje. Mas o nosso tema hoje, secretário, Fernanda, é o Porto de Santos, é o segmento portuário. E nesse sentido, secretário, há uma preocupação geral. Teremos, afinal de contas, neste ano,
a repetição dos mega congestionamentos, do apagão logístico que tivemos no ano passado. Bom dia, secretário, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico, bom dia, Fernanda, bom dia, Paula. É sempre um grande prazer estar aqui. Obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem, em particular aí, o cidadão santista a quem nós dedicamos o nosso trabalho, que certamente está preocupado com esse assunto. Nós tivemos com o ministro, aliás, a gente faz uma interlocução permanente com o Ministério, enfim, com as autoridades federais. E, primeiro, o que nós temos que lamentar é que muito tardiamente, né, se começou a pensar na próxima e nas safras seguintes. O que nós notamos, Chico, é uma disposição muito grande do governo federal de assumir o protagonismo do controle da safra. Mas, infelizmente, ainda as ferramentas que poderão ser de valia, um sistema de gestão, pátios aí, reguladores ao longo aí da cadeia logística, infelizmente nós ainda não vamos ter. Então, eu acho que nós vamos ter um controle muito melhor da safra, esperamos que isso aconteça. Quando o ministro esteve aqui, o prefeito manifestou para o ministro a sua preocupação de que para este ano, ou a partir deste ano, a autoridade portuária, a ANTAQ, assuma um papel bastante rigoroso aí no controle dos agendamentos. O ministro garantiu que sim. Aliás, esse deverá ser a grande novidade, a aplicação de multas pelo não cumprimento do agendamento, através do qual o ministro espera que vá se estabelecer aí entre os operadores vamos dizer, um controle, né, dos agendamentos via aplicação de multas rigorosas. Vamos ver aí o que vai acontecer. Nós temos ainda algum tempo, nós temos aí mantido um contato com as pessoas que chegaram, particularmente as pessoas da ANTAQ, e vamos ver ainda o que é possível nós participarmos aí, nos organizarmos antes que comece a safra efetivamente. Muito bem. Fernanda Pires. Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pela presença. Você acredita, Fernanda, que teremos mais um mega congestionamento este ano, ou os pátios reguladores vão funcionar e funcionar adequadamente já para este ano? Obrigado pela presença. Obrigada a você. Bom dia, Chico. Bom dia, secretário Eduardo, Paula. Bom, como o secretário bem disse, muito pouco foi feito em relação à safra do ano passado. O governo já falou publicamente que a solução passa por projetos de médio e longo prazos, quais sejam aumento de silos na origem para reter a carga e cadenciar a expedição dessa carga conforme os terminais no cais tenham maior capacidade de recepção. Passa também por novos pátios reguladores e obras de infraestrutura mais macro nos acessos e nas rodovias. Então, de prático, a gente tem uma grande força-tarefa para tentar disciplinar melhor o fluxo, ou seja, não há obra nova, há uma tentativa de disciplinar esse fluxo por meio do agendamento prévio, por meio da possibilidade de entrada de novos pátios reguladores. Existem empresas interessadas em atuar como pátios reguladores, mas nenhuma nova foi anunciada, então pode ser 29 agora, né? 29 interessados. Interessados, mas existem 2 pátios reguladores que fazem essa triagem da carga Santos e não temos novidade de que vai entrar um terceiro efetivamente. Então a gente tem que trabalhar com o cenário real, que é o mesmo do ano passado. O que tem de novidade mesmo é essa vontade do governo federal e essa possibilidade que a nova lei trouxe de transferir para a ANTAQ a possibilidade de aplicação de multas aos arrendatários que descumprirem normas tais quais essa do agendamento. Eu creio nisso, eu creio nesse poder de coerção, digamos assim, que as multas podem gerar nos arrendatários, porque de outra forma eu entendo que nada vai mudar muito em relação ao ano passado. Secretário, nós vamos ter, pelas estimativas da Conab, uma safra com 9 milhões a mais de toneladas de grãos nesta safra. Quer dizer, sem os pátios reguladores funcionando adequadamente, em número suficiente, enfim. Você acha que só a multa é suficiente? Quer dizer, porque, de repente, o ano passado, ao que consta, não se aplicou multa nenhuma, né? Quem aplicou, na realidade, foi a Prefeitura. Então, as autoridades portuárias, não. Não, infelizmente não. Apesar de comprovadamente alguns operadores
não terem cumprido aí com as suas obrigações perante o que foi determinado. Quem efetivamente puniu e procurou aí fazer ter um papel aí para inibir determinadas práticas foi de fato a prefeitura. Precisamos ver desses 9 milhões quanto virá para Santos. Certamente uma boa parcela deverá vir para Santos. Mas eu acho que esse aumento não deve assim, ser um grande óbice. Na realidade, o que eu vejo com muita preocupação, a Fernanda colocou algumas medidas que eu acrescentaria mais uma. Nós precisamos desenvolver realmente o transporte ferroviário. A gente precisa ter um crescimento exponencial do transporte ferroviário. Só tentando estabelecer um cenário para que vocês entendam como nós devemos nos preocupar ao longo dos anos, nos próximos anos, com a questão ferroviária. O modal ferroviário responde mais ou menos por uns 20 e poucos % do total movimentado pelo Porto de Santos. As melhores previsões indicam que em 2025, quando nós temos a previsão de dobrar o movimento do Porto, indicam que por 2025, o transporte ferroviário vai estar respondendo por 35% do movimento do Porto. É um crescimento importante, mas é muito aquém do que nós precisamos. Se nós tivermos isso, dobrarmos o movimento do Porto e crescermos o transporte ferroviário para 35%, significará que nós teremos sobre rodas um adicional de 50 milhões de toneladas. Não existe estrutura de logística, não existe rodovia que comporte isso. Então, sem dúvida, é dramático a situação das ferrovias. 2 anos que praticamente não se faz nada e é uma questão que nós temos que vencer. Claro. Então, definitivamente, nós precisamos contar com as ferrovias para escoamento aqui dos nossos produtos. Fernanda. Secretário, tem um dado que acho que vale a pena mencionar também. Se eu não me engano, o último PDZ do Porto de Santos, o que está vigente, o de 2006, colocava que naquele ano, em 2006, a fatia das ferrovias na movimentação de cargas no Porto de Santos ficou em termos de 21% da carga. Em 2012, 2013, o share, a fatia, foi a mesma. Então, assim, a gente não avançou. Não. E esse é um dado que alarma bastante. Quer dizer, se existe uma meta em âmbito federal do Plano Nacional de Transportes de aumentar em 15 pontos percentuais a fatia da carga que vai por ferrovia, mas algum caminho já passou, a gente já andou um pouco e nada foi feito. Então, isso é muito temerário, né? E temos questões importantes a resolver, como, por exemplo, do Ferroanel. O governo do Estado e o governo federal, quando parece que chegam no entendimento, mas não se assina o documento, e nós acompanhamos com muita preocupação. Outro aspecto também é a questão da falta de capacidade de armazenamento nas origens. O governo federal estabeleceu ano passado um programa destinando aí 25 bilhões para os próximos 5 anos para armazenagem. Nesses primeiros meses aí desse programa, foram aí comprometidos algo como 1 bilhão e 600 milhões. Mas, lamentavelmente, os tomadores desses empréstimos foram basicamente cooperativas da região sul. Sim. Quando o que nós precisamos aqui para melhorar a nossa situação logística do nosso porto, é que esses tomadores de empréstimos sejam o pessoal aqui do Centro-Oeste. Centro-Oeste, claro. Então, eu acho que também esses aspectos, ou seja, os programas são lançados, mas nós precisamos também de um acompanhamento e um direcionamento para que nós possamos ter resultados, né? Então, no Sul, nós não temos problemas críticos. Claro, é sempre bom aumentar a capacidade da armazenagem, mas preferencialmente que a gente gostaria que esse montante vai sendo empregado na região que do Centro-Oeste, evidente, né? Com certeza. Então, esse conjunto de coisas, são esses vários itens que acabam compondo, influenciando na movimentação das safras, e aqui, como nós somos uma área terminal, isso tudo precisa ser resolvido, porque do contrário
continuará acontecendo o que vinha acontecendo. A transferência das deficiências das origens e dos caminhos, né, sendo colocado aqui para o Porto. E para toda a nossa região. Antes de passar para a Fernanda, secretário, o senhor fez menção no início com relação ao protagonismo do governo federal e a presença da ANTAC, inclusive com um posto avançado em Santos. Eu queria que o senhor comentasse essa novidade, esse posto avançado, em que medida essa decisão vai contribuir para toda a operação logística? Será só no sentido da fiscalização e da aplicação de multas ou não? Olha, o papel que vai caber para a autoridade portuária é a operação e da ANTAC a fiscalização. Então, essa semana tivemos um contato rápido com 2 pessoas da ANTAC. Assim que eles assumam efetivamente as funções, nós vamos aí marcar uma agenda de trabalho e vamos procurar entender melhor. Eu, num primeiro momento, até disse para o ministro que 3 pessoas da ANTAC, sem dúvida, eram bom, mas o número que nós gostaríamos que tivesse aqui seria um número muito maior. Vamos ver a capacidade desses técnicos da ANTAC de atuarem. Que ferramentas essas são as perguntas que eu vou fazer, que ferramentas efetivamente eles vão dispor. Num primeiro momento, a impressão que eu tenho, eles vão ter dados do que já aconteceu, não vão poder atuar na prevenção. Isso é uma preocupação. Vamos ver como é que as coisas acabam acontecendo, qual vai ser a atitude, né, principalmente, né, isso é uma coisa que a gente cobra bastante, é a atitude diante dos problemas, né? Então vamos ver qual vai ser a atitude que esse pessoal terá e qual será o apoio que eles vão ter, particularmente de Brasília. Se Brasília vai continuar sintonizado, vai continuar com essa mesma vontade que demonstrou até agora. Fernanda. Bom, Chico, a tese é muito boa, né? Você ter aqui representantes da agência reguladora, e acho que vem no bojo da nova reforma, da reforma portuária, em que a ANTAC ampliou o papel de fiscalização. Agora, eu entendo que não é apenas por conta da questão da safra. A ANTAC vai ter em todas as companhias docas uma espécie de sala, posto avançado, possivelmente alocado em espaços das próprias companhias docas, para, sobretudo, supervisionar e acompanhar o processo de arrendamento, né, dessas áreas, dentro desse pacote de reforma de licitações portuárias. Eu acho que a tese é muito boa, mas a gente precisa ver na prática como isso vai funcionar. E acho importante, nesse momento de rearranjo institucional do setor, pós-reforma portuária de junho de 2013, os papéis ficarem realmente muito claros, porque as companhias docas perderam muito, foram esvaziadas, né, em suas competências, e isso passou a ser função da ANTAC. Então, o que a gente espera, o que a gente crê é que a ANTAC vá assumir esse papel de forma contundente. Aliás, os técnicos vão fiscalizar a própria autoridade portuária, né? O balizamento disso tudo está tem uma consulta pública até dia 21 de uma resolução, onde é mais ou menos uma cartilha, né? Ali diz o que a autoridade portuária e os operadores deverão fazer e as respectivas multas. Então isso deverá ser a cartilha, né, desses técnicos, só que essa resolução ainda não foi baixada, estava em consulta pública, então agora nós temos que esperar também que se recolha aí as contribuições que nós próprios, a Prefeitura de Santos, nós mandamos diversas contribuições. Precisamos ver agora quanto tempo eles vão levar para estudar e para darem uma redação final e finalmente baixarem essa resolução, que vai ser então a cartilha que o pessoal vai rezar a partir de agora, né? Tá certo. Secretário, peço sua licença, Fernanda, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida no Jornal. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses.
Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 22 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Assuntos Portuários e Marítimos da Prefeitura Municipal de Santos, José Eduardo Lopes, e a colega jornalista correspondente do Valor Econômico na região, Fernanda Pires. Secretário, neste bloco, eu queria começar falando a respeito da dragagem de aprofundamento, que tem gerado tanta polêmica, tanta discussão. Enfim, como é que anda a dragagem? Anda bem? Não, não. Sem dúvida, é um tema que de muito deveria ter sido solucionado. Nós já deveríamos estar nos ocupando agora de outras questões da manutenção e até mesmo da eventual ampliação. Acho que não tem muito o que dizer. Eu acho que de uma vez por todas o pessoal precisa tomar juízo e resolver esse problema. É incrível como nós não conseguimos cumprir nesse tempo todo, nós não conseguimos cumprir o que foi estabelecido. Mais uma vez, enormes progressos, mas o fechamento do processo nós não conseguimos, né? Por que isso ocorre, secretário? Olha, eu acho que eventualmente quem foi contratado não tem aí a capacidade ou eventualmente não está se empenhando da forma como deveria. Eu não consigo explicar, aliás, ninguém consegue explicar, porque dragagem é uma coisa que existe no mundo inteiro, é efetivo. Nós temos aqui um porto, um canal com condições muito propícias, é um canal fechado, abrigado, quer dizer, então nós temos as condições para a realização da dragagem, não são coisas problemáticas. Em outros países a coisa é muito mais complicada, o pessoal faz rápido, efetivo, consegue entregar o resultado. Tem alguma coisa acontecendo, eu acho que nós mereceríamos aí uma boa explicação adequada da autoridade portuária. Que o contratante, na realidade, foi o governo federal, né? Eu acho que nós deveríamos aí ter um raio-x, olha, os problemas são esse. A gente não consegue. Simplesmente cada batimetria que se apresenta no CAP e a gente vai aceitando, quer dizer, é 15, já é 14, não sei quanto, e a gente vai diminuindo e a gente vai aceitando como se fosse normal, quando não é, né? Não basta aprofundar apenas a dragagem do canal, mas aprofundar também as investigações a respeito daquilo que está acontecendo. Não é isso também. A gente está dragando o canal e os berços onde os navios vão encostar, não estamos dragando. Pois é. Então, as bacias de evolução e os berços não estamos dragando. Então, além de não termos o resultado do canal, nós ainda precisamos resolver o restante, para que nós possamos usar efetivamente essas novas profundidades e tirar vantagem disso. É uma medida essencial para o desenvolvimento portuário, para o desenvolvimento do país, para a economia nacional. Chico, eu entendo que a questão da dragagem tem várias dimensões, né? Primeiro, está claro e nítido que o projeto original foi equivocado. Como é que você draga, como é que você fatia um canal de navegação, o porto, basicamente, em três momentos: o canal, as bacias e os berços? Qual é o sentido, qual é a racionalidade de dragar o canal se o navio vai ter que atracar e o berço não está dragado? O navio vai parar no meio do canal? Então, eu quero crer que foi apenas um erro de projeto, porque as alternativas são muito ruins, em se pensar que pode ter ensejado um projeto que contemplava 1/3 só do canal.
Passado esse momento, a Codesp, então, passou a fazer contratos para dragar a bacia e os berços para tentar compatibilizar com o canal. Eu entendo que, quer dizer, existe um lapso entre o que o consórcio vencedor do canal de navegação diz que retirou efetivamente de material e o que as batimetrias acusam. E esse lapso aí foi o que gerou uma série de atrasos, inclusive no processo de homologação, né, de aprovação pela Marinha das profundidades corretas. Realmente, eu acho que isso tem que ser apurado. Agora, eu acho que o governo federal, numa tentativa de equacionar isso, lançou um termo de referência para a manutenção da profundidade de 15 metros, de menos 15 do canal, e deu um passo importante no sentido de unificar as 3 dragagens. Sim. Isso é uma novidade. Historicamente, o Porto de Santos sempre foi fatiado. É um erro e, de novo, eu quero crer que seja apenas um erro técnico. Porque não faz sentido algum, não é racional você fatiar em 3 contratos um canal que precisa estar amplamente dragado igual, né? Então, eu acho que esse governo pretende... É a visão do novo ministro? É a visão do novo ministro, uma visão muito clara de que não faz sentido dividir em berço, bacia e canal, a dragagem. Então, a próxima dragagem, que vai ser a manutenção e já a preparação para ampliação do aprofundamento para menos 16 e menos 17, já vai vir sob essa ótica. É um avanço. Agora, numa entrevista que eu fiz, eu até perguntei se o consórcio que foi contratado... Ao ministro. A um dos subsecretários. Se o consórcio que foi contratado para dragar o canal não atingiu a meta, e existe uma série de questionamentos, um processo administrativo na Secretaria de Portos, apurando as razões para isso, é importante a gente saber se ele vai poder participar dessa próxima licitação. Porque se o consórcio eventualmente errou ou não entregou o que prometeu, eu acho muito complicado ele poder participar de uma próxima licitação. Eu acho que a gente tem que andar para frente, né? Não reincidir nos erros. Nesse aspecto, uma coisa que nós temos a lamentar é a transformação do CAP, porque isso tudo era cobrado no CAP. Agora, quando nós tivermos a composição do CAP, o CAP com um novo formato estiver funcionando, o que a gente vai ter é o governo falando com o governo. Então, no CAP, quem é que vai cobrar a dragagem? Certamente eu vou estar fazendo esse papel, mas não esperamos aí nada muito contundente, porque, afinal de contas, vai ser o governo federal que vai estar dominando, né, e as decisões. Limitou-se a um foro de debates por conta dessa nova atribuição do CAP, que deixou de ser um órgão deliberativo para ser um órgão meramente consultivo, né? Lamentavelmente. E a composição... Agora, secretário, uma situação como essa, um erro como esse de projeto, quer dizer, um erro básico, elementar, não é possível que uma Secretaria Especial de Portos cometa um erro como esse e fique por isso mesmo. Quer dizer, não há responsabilização de quem quer que seja. Quer dizer, vem um novo ministro, procura adequar e resolver de uma maneira correta, mas parece que fica por isso mesmo. Nós tivemos aquele exemplo recentemente agora na Secretaria da Aviação Civil, do ministro Moreira Franco. Também foi um erro de encaminhamento com relação aos aeroportos de São Paulo. Então revoga-se, porque a presidente deve ter cobrado de um chilique que ela cobrou. Não foi um erro, demite-se o chefe do gabinete. Ou seja, o país não pode ficar sujeito em áreas estratégicas, como por exemplo a área de porto e aeroportos, a erros desse nível, secretário. A acessibilidade aí dos navios é uma questão vital para o porto. Claro. Quer dizer, o quanto melhor acesso, né, que a gente tem, mais envolvido será o porto pela capacidade de colocar navios de gerações mais modernas, de maior capacidade, consequentemente tornando aí os nossos produtos competitivos aí pela facilidade do frete. E esses avanços, essa garantia de profundidade durante muito tempo, né? Eu trabalhei, presidi aí, inclusive, o Sindicato das Agências por 2 mandatos, e é um dilema, é um drama, os armadores, essas incertezas, porque se anunciam, né, que a dragagem vai para 15 metros em tanto tempo, os armadores se programam, inclusive com frota,
e navio não é uma coisa de prateleira. Então ele se compromete, traz os navios e depois vem frustrado os planos. Os navios acabam depois sendo colocados aqui no trade, eles não conseguem performar o que os armadores imaginavam que iam fazer. Então quem perde com isso é o Brasil, porque a carga que acaba embarcando acaba pagando o custo da ineficiência, porque o armador precisa remunerar a viagem, né? E quem paga um adicional por essa ineficiência é quem importa e quem exporta. Fernanda. Não, exatamente isso. Os armadores fazem encomendas com 3, 5 anos de antecedência, acreditando num discurso oficial, acreditando que vai ser implementado e, no final das contas, chegam tendo que sair com capacidade ociosa. Quer dizer, ou esperando a maré subir. Eu não sei se isso é recorrente, secretário, em outros portos do mundo, se isso é normal ou se isso realmente é a jabuticaba brasileira. Mais uma. Esperar a maré subir para atracar, para ter... Veja só, tirar vantagem da maré é uma coisa que se pratica. Mas não é. Na realidade, você deveria, não é a questão principal. A questão principal são as profundidades. E você não sabe a dificuldade aqui que os agentes, os que trabalham com os armadores, as dificuldades que tem para explicar por que as coisas não acontecem. Por que ele tem um navio e ele não consegue usar toda a capacidade, por que isso é anunciado e a situação não ocorre. Isso é extremamente complicado e aumenta muito essa questão da falta de credibilidade do nosso país. Então o que acaba acontecendo é que quem negocia com o Brasil sempre coloca um fator de risco, né, Brasil. A credibilidade do negócio não acontecer e não ser exatamente do jeito que se imaginava. O risco Brasil. Secretário, um outro tema polêmico e que envolve a questão portuária e a cidade de Santos é a questão da Ponta da Praia e da operação de grão, secretário. Esse é outro abacaxi, hein, secretário? Como é que está essa situação? Não, a Prefeitura colocou a sua posição de uma forma muito clara. Muito clara, é verdade. Tá. Então, acho que não há... A Prefeitura não quer a operação de grãos na Ponta da Praia. A população não quer os grãos na Ponta da Praia e os causadores dessa situação são os próprios operadores. Eu tenho dito isso de uma maneira extremamente clara para os próprios operadores, né? Então, a população não quer granéis, de uma maneira geral, grãos, sim, na Ponta da Praia. E no restante, então, daqui da nossa área insular, aqui do que a gente chama margem direita do porto, o que nós queremos é um crescimento controlado. E, sem dúvida, a nossa intenção é que os novos empreendimentos estejam todos na área continental e principalmente com um aproveitamento melhor aí de muitas instalações ou de espaços que poderiam ser aprovados. O que nós vemos é o seguinte: o TCU colocou 19 pontos que o governo federal teria que atender, a CEP teria que atender para os arrendamentos irem adiante. A CEP pediu reconsideração de 2 pontos apenas. Significa que aceitar os outros 17, que os 17 serão acatados e quando o processo de arrendamento for encaminhado, esses 17 pontos serão considerados, entre os quais o que determina a nossa lei de uso e ocupação do solo. Sobre esse assunto, a gente sabe que a Casa Civil e a CEP pediu para a Advocacia Geral da União, pediu um parecer em relação ao que a cidade decidiu. Nesse aspecto nós estamos muito tranquilos. É uma prerrogativa da cidade decidir sobre o uso e ocupação do solo. Isso está consagrado no chamado Estatuto das Cidades, né? E o ministro, quando esteve aqui conversando com o prefeito tinha uma pauta, até pelo adiantado da hora, o ministro pediu que nós nos concentrássemos em determinados assuntos, a movimentação da safra, a entrada da cidade, e pediu para o prefeito para aguardar um pouquinho mais para voltarem a conversar então sobre essa questão da movimentação de grãos. O ministro garantiu ao prefeito que conversaria, e é isso que a gente deseja. Nós fizemos essa transformação, essa mudança da lei, nós apresentamos alternativas, inclusive a Fernanda sabe bem disso, um jornalista atuante, até ela
ela recebeu o material que eu encaminhei, nós fizemos as nossas sugestões. O que nós aguardamos é uma análise, o que nós aguardamos é que eles também sejam criativos, que eles também tenham alternativas, que a gente possa sentar e resolver a situação, porque afinal de contas todos nós queremos o crescimento do porto. Claro. Fernanda. Pois é, bom, no relatório que o TCU publicou, né, sobre o primeiro pacote, o primeiro bloco de licitações, fazendo uma análise sobre as 29 áreas, tanto em Santos como em 5 portos do Pará, eu fiquei bastante impressionada com um nível de detalhamento que a relatora, Ana Reis, usou para falar da questão da Ponta da Praia em Santos. Ela usou como praticamente um case de como o governo federal deve e precisa ouvir, dar escuta aos planos de desenvolvimento e zoneamento portuários, especificamente no caso de Santos. A gente já falou muito sobre isso, Chico, quer dizer, o PDZ vigente de 2006, ele recomendava que os próximos terminais de grãos, assim que os contratos terminassem, fossem deslocados. Ok, era uma recomendação, não era uma determinação, não era uma imposição. Mas essa saída de que não era uma determinação, então, portanto, eles podem continuar na Ponta da Praia, é uma saída um tanto quanto cínica, né? Só porque o PDZ não determina, não quer dizer que ele permite. Eu acho que existe um pacto, né, de porto e cidade que estava sendo de boa convivência, levado a cabo depois de anos de um vivendo de costas para o outro. Então eu entendo que assim a gente tem que levar a cabo com o que a gente se compromete, né? Eu entendo que, e aí dizer o governo federal, a porta de saída que eles falam é o seguinte, o Porto de Santos ainda vai ser muito importante para o agronegócio, mas o agronegócio não existe no Porto de Santos apenas na Ponta da Praia, existe em outras áreas e com grandes volumes. Então essa saída de que precisa manter os terminais de grãos na Ponta da Praia porque o agronegócio sai fundamentalmente pelo Porto de Santos, não cola. Não cola. Raciocínio simplista. É um raciocínio simplista que nivela por baixo a questão. Existe um compromisso, Porto Cidade. Mas você sabe, Fernanda, que entre o ministro interino, continua sendo o ministro interino, Antônio Henrique, entre as medidas que ele está tomando, aliás, está fazendo um belo trabalho no sentido de disciplinamento de muita coisa, na questão do planejamento portuário, quando fala do PDZ, ele lá está consagrado que também a cidade precisa ser ouvida. Claro. Tá? Então, eu acho que esse papel de nós determinarmos que as cidades precisam participar efetivamente do planejamento portuário, das decisões, eu acho que foi um mérito, sem dúvida, conseguido agora em 2013 e que nós precisamos ampliar. O prefeito Taté, ele é o presidente da Associação Brasileira de Municípios Portuários. Entre as metas do prefeito está a geração de mais recursos para as cidades portuárias, porque por serem cidades portuárias tem gastos que outras prefeituras não têm, são obrigados a suportar encargos que outras prefeituras não têm. E essa é uma questão. E outra é, de fato, que as cidades portuárias participem efetivamente, que o exemplo de Santos seja seguido. Aliás, Santos tem servido de exemplo para muitas prefeituras que têm portos, os municípios portuários. Nós até, durante esse ano passado, nós demos, vamos dizer, um suporte técnico para algumas cidades que desejavam montar uma secretaria de assuntos portuários. Então, a gente tem procurado difundir isso e até dizer da experiência de Santos ao lidar com o assunto. A questão não está fechada, a questão está aberta, mas acima de qualquer coisa, nós colocamos de uma forma muito firme o que a cidade pensava e o que a gente espera daqui para frente é um respeito e um diálogo para a solução dos assuntos. Agora, secretário, eu preciso chamar um intervalo, mas eu queria deixar o senhor o seguinte, pode-se afinal, essa questão é uma questão complexa, a prefeitura tem uma posição muito clara, muito firme em relação à operação de grãos, é contra, isso está mais do que claro, mas também a ANTAC tem uma posição muito clara, como a Fernanda acabou de colocar, inclusive, colocando-se a favor exatamente da operação, em função, alegando, inclusive, questões estratégicas nacionais. Pode-se chegar a bom termo? Nós estamos num ano eleitoral,
Esta questão precisa ser resolvida neste ano. Pode chegar a um bom termo neste ano ainda? Mas o senhor responde, por favor, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, 17 anos com você. Muito bem, estamos iniciando o último bloco do Jornal em Foque desta quarta-feira, 22 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário municipal de Assuntos Portuários e Marítimos, José Eduardo Lopes, e a colega, a jornalista correspondente do Valor Econômico na região, Fernanda Pires. Secretário, pode-se chegar a bom termo nessa questão do terminal de grãos, da operação de grãos na Ponta da Praia, tendo em vista as posições muito claras, muito firmes, tanto da Prefeitura e da ANTAC, do Governo Federal, que são posições divergentes, contrárias? Eu acho que sim. Acho que estabelecido aí o papel que cabe a cada um e com a consagração de que as cidades precisam ser ouvidas, eu acho que nós temos aí um novo patamar de discussão. Conforme eu comentei, o ministro se comprometeu com o prefeito que voltaria a discutir esse assunto brevemente, e essa é a nossa expectativa. Eu continuo fazendo os contatos regulares com a Secretaria Especial de Portos, ainda mandei ontem uma mensagem para o secretário executivo sobre a questão da poligonal, que é outra questão que preocupa. Então, ou seja, tudo isso que envolve o município, a relação porto-cidade, nós continuamos tocando normalmente. Eu tenho uma convicção de que devemos sim resolver. Eu acho que o governo quer levar adiante esses processos, ele precisa de uma solução, precisa dialogar com as cidades. Eu acho que ficou evidente que há necessidade de diálogo e eu estou muito confiante de que nós vamos resolver. Aliás, até aproveito, Chico, para até fazer um esclarecimento. Alguns, eu não sei, acaba surgindo uns boatos de que essa posição da Prefeitura vai significar desemprego para os que trabalham na Ponta da Praia. Eu gostaria de esclarecer que não, que nós não queremos que os terminais desapareçam. Nós queremos que essas operações sejam realizadas em outros locais mais apropriados, com a utilização da mão de obra. Aliás, nós queremos até que, dependendo de onde seja a localização dos terminais, os terminais sejam ampliados e que nós tenhamos aí mais atividade econômica, mais movimentação e, consequentemente, mais emprego. Tá? Então, não existe essa questão, esse risco de desemprego. Exatamente, perda de postos de trabalho. Muito bem, o que se espera é que o ano eleitoral não crie mais dificuldades para essa situação, viu, Fernanda? Porque ano eleitoral, em razão de um tema como esse, não sei. O que você acha, Fernanda? Com tantos santistas agora no Ministério, né? O Ministério agora, o Ministro da Saúde, né? O Casa Civil, o professor aí, Arthur Quioro, né? mais um santista, Luiz o Mercadante, enfim. Posição desse Fernanda. Pois é, Chico, eu entendo que é um ano especialmente delicado. Mas a gente precisa ter, até por ser um ano eleitoral, o governo federal precisa dar cabo dessa situação, não pode se estender muito. Agora, secretário, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O governo federal disse que seria difícil transferir as operações de grãos hoje na Ponta da Praia, porque a localização mais apontada como correta seria a área continental. E a área continental não teria ainda a infraestrutura de acesso condizente com esse tipo de operação.
Como a Prefeitura responde a isso, já que há muito tempo se sabe que a expansão natural de Santos, por a urbanização estar na ilha, é a área continental? Bom, Fernanda, até você recebeu um material que nós preparamos. No material, você percebe que nós fazemos sugestões. Analisamos a capacidade que se perderia na ponta da praia e nós damos sugestões de como repor essas capacidades a curto e médio prazo. O que a gente precisa levar em conta é que, por exemplo, um empreendimento que está em curso é o terminal da Vale. O terminal da Vale vai acrescentar uma capacidade de 10 milhões de toneladas de grãos. Basicamente, é um corredor de exportação. Tá? Então, se nós formos analisar aí os contratos que estão vencidos, os contratos que tem para vencer e as capacidades operacionais que nós podemos capturar dentro do porto ou os projetos que já estão em andamento, a gente vai perceber que nós conseguimos repor essa capacidade operacional sem ainda a área continental. E de qualquer forma, é o seguinte, nós precisamos começar esse processo de ocupação da área continental, onde, até espelhando o que dizia o PDZ, a cidade destinou áreas portuárias para a expansão do porto. Sim. Nós precisamos uma hora começar a fazer planos, né? E no nosso entender, o momento é agora, para que a gente tenha daqui a algum tempo essa capacidade operacional adicional para que o porto continue crescendo. Porque aqui na margem direita nós temos praticamente esgotada a nossa capacidade de expansão, salvo aí alguma situação aí muito pontual. Fernanda. O senhor recebeu alguma resposta a essa proposta de otimização de áreas já instaladas por parte da Secretaria dos Portos? Eu apresentei pessoalmente isso no dia 2 de dezembro. Desde então eu tenho entrado em contato bastante, até o ministro muito constrangido, que eu cobrei isso quando o ministro estava aqui. O ministro já tinha dito para o prefeito que então, quando ele pediu para se concentrar apenas na movimentação da SAF e alguns outros assuntos, e que iria conversar sobre o assunto, até ele, meio constrangido, disse: Eduardo, tem um pouquinho de paciência. E até compreendo, eu tenho visto aí o secretário executivo, Eduardo Xavier, bastante ativo numa série de coisas. Mas eu acho que, mais um pouco, nós devemos discutir esse assunto de uma forma muito ampla. Secretário, os jornais de hoje trazem o anúncio de uma greve nacional de portuários previstas em duas datas, especificamente. Agora, sexta-feira, uma greve, uma paralisação de cerca de 6 horas, e no dia 30, uma paralisação anunciada de 24 horas. Isso por conta de reivindicações dos portuários, como o PCCS, o Plano de Cargos e Salários, enfim, uma solução para a questão do portos. Enfim, como é que o senhor recebe essa notícia, secretário? Bom, eu acho que a defesa aí dos interesses dos trabalhadores é uma questão legítima e tem que sempre ser vista. Só que, particularmente em ano eleitoral, isso é mais agudo, né? Eu acho que temos que nos aprofundar um pouco mais aí nas reivindicações, até para tentar aí emitir aí um juízo de valor. Mas mobilização, isso é normal, só uma vez mais a gente faz o apelo, né, para o pessoal ter juízo e não prejudicar aí a questão aí da cidade, a questão do porto, a atividade econômica, porque isso acaba prejudicando até os próprios manifestantes, ou até o pessoal que faz a greve, né? Fernando, e essa greve anunciada aí dos portuários, como é que você recebe essa notícia? Bom, mais uma paralisação. Eu entendo também como legítima a manifestação de qualquer trabalhador. A greve, na verdade, seria na sexta-feira, né? Sexta agora, dia 24, e também no dia 30. Isso, no primeiro período só. No primeiro período, dia 24. 7 às 13 horas. Exatamente, 6 horas. E depois no dia 30, 24 horas. Eu acho que os manifestantes, os portuários, têm uma pauta de reivindicação e querem debatê-la. Existe uma em especial, que é a questão do passivo bilionário do Fundo de Pensão Portos, que realmente esse é um assunto que a gente vem acompanhando com par e passo e não tem ainda um desfecho favorável.
Então eu entendo que eles estão usando o poder de manifestação. Vamos acompanhar, portanto, de perto essa manifestação, essa paralisação anunciada pelos portuários. Secretário, chegamos ao final. Teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Conforme eu disse, é sempre um prazer estar aqui. Me sinto muito à vontade de estar aqui conversando com vocês e com os seus, todos que nos assistem. Muito obrigado. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado, Fernanda. Nossa correspondente do Valor Econômico aqui na região, especialista em Porto. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada pelo convite. Obrigado mais uma vez, contando com Fernanda Pires, colega jornalista, e com o secretário José Eduardo Lopes. Obrigado a ambos, a Paula, a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.